Esta noite eu estou aqui para ler as Escrituras. Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examinem-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus fala em João 14, versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus. Ele conduz o homem ao céu e leva-o até Deus Pai. Eu quero nessa noite, com a ajuda de Deus, pregar a sua palavra, ler o livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Este dia que diz o Senhor está chegando, pois toda a palavra de Deus está se cumprindo, cada profecia ao pé da letra, e tudo quanto está escrito, foi escrito para o aviso nosso, a quem já são chegados os fins dos séculos. Diz em Apocalipse, capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus Cristo diz em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Quando o profeta Amós, que foi contemporâneo de outros dois grandes profetas de Deus, Jonas e Oséias, e quando Deus o levantou, ele foi enviado ao povo de Israel para profetizar ali as palavras do Senhor. E este profeta, que 2 anos antes do terremoto que houve naquela região, Deus assim o levou para dizer ao seu povo estas palavras, mas eles não deram créditos. A Bíblia diz que a maneira do Egito, Deus enviou a peste. Eles não quiseram se converter, eles não se arrependeram. Deus feriu aquele povo com maldição, e mesmo assim eles não queriam voltar para Deus. E a gente também vê nos dias de hoje a palavra de Deus sendo pregada, e o povo nem aí, alguns brincando e não considerando tudo que Deus falou. Estão pensando que Deus não vai fazer nada, mas primeiro Deus está avisando. A Bíblia diz: pregue a palavra, antes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda a longanimidade
e doutrina. A Bíblia Sagrada é a palavra fiel de Deus e ela é transmitida a todo homem. O profeta Ezequiel diz: quer ouçam ou quer deixem de ouvir. O Evangelho é dizer ao homem: arrependa-te, converta-te, porque em Hebreus está escrito, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O acerto de Deus com a humanidade, as contas em que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Se é maldade, colherão maldade. Se é pecado, colherão condenação. Desobediência, a ira de Deus se acenderá. Porque Deus não é homem para mentir. A Bíblia diz que Deus agiu com seu povo justamente. E assim Deus tem feito durante o tempo que se chama hoje. Se você tem ouvidos, ouça. Mas se você tem orelha, só para pendurar alargador, brinco, escutar funk, ouvir futebol, ouvir sertanejo, ouvir discurso de político, ouvir piada. Se você está usando o seu tempo para gastar nesta terra em abominações, em iniquidades, em pecados, saiba você que depois que você morrer, você prestará conta com Deus. Está escrito na carta de Timóteo: alguns pecados são manifestos depois de alguns homens, mas em alguns manifestam-se precedendo o juízo. Assim não se executa logo o juízo na má obra, pois o coração dos filhos dos homens está inteiramente inclinado ao mal. Deus está te dando tempo. A Bíblia diz que a oportunidade sucede tanto ao ímpio quanto ao justo. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura e em todo o mundo. Quem crê e for batizado é salvo, mas quem não crê é condenado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aparecida não é Deus para te salvar. Maria não pode interceder por você, nem agora e nem na hora da morte. Você pode ter o boneco do Buda na sua estante e lá acreditar que este boneco vai te trazer sorte. Você pode confiar em carros e em cavalos. A sua esperança pode estar nos governos desta terra. Você pode buscar no tarô a solução do teu problema. Você pode ir para o candomblé, para o espiritismo, para o catolicismo, mas nenhuma dessa religião pode te salvar e nem te livrar da ira futura de Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 17: Deus ordena agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Jesus mandou pregar no seu nome arrependimento. Não foi fazer campanha, nem pular fogueira santa. Não foi fazer parte de um clube social evangélico. A Bíblia diz: quem crê no Filho não é condenado. Mas Jesus Cristo não é o Jesus do cinema. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do catolicismo romano.
O Jesus das Escrituras, Ele é santo, Ele é Espírito, Ele está à direita de Deus Pai. E daqui muito em breve, Ele virá buscar o seu povo. Aquele que foi santo, aquele que foi remido, e que teve seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Muitos são chamados, e poucos os escolhidos. O caminho que conduz ao céu é estreito. Lá no céu não entra traficante, lá no céu não entra idólatra, no céu não entra homossexual, no céu não entra bêbado, lá no céu não entra ladrão, corrupto, injusto, pilantra, mentiroso, sem vergonha. Lá no céu não vai entrar essa raça de ímpios, cruéis, aleivosos, impenitentes, que só pensa em cometer pecado. Embriaga a mulher para tirar a roupa dela e fazer tudo o que lhe apraz. Leva para motel, leva para o escuro. É pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso por causa de dinheiro. É tragédia todo dia na terra. A violência é morte. O profeta Oséias fala que na terra não há benignidade de Deus, não há temor de Deus, não há verdade, não há conhecimento de Deus. É claro, porque o povo está enchendo a cara de cachaça. Festa junina, o povo vai tomar quentão, vai se prostituir e vai para missa de 7º dia. Depois que o seu ente morreu, acreditando que vai ter uma nova chance, pintou e bordou em vida, fez tudo o que lhe aprouve, viveu da maneira que quis, plantou o pecado, colherá a condenação. A Bíblia fala: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Quem está falando é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, o Deus de Elias. O único Deus que fala é o Deus criador do céu, da terra, do mar e todas as coisas que neles há, que não é fabricado pela mão do homem. Porque essa estátua que você tem na sua casa, ela não é Deus. Essa estátua aí é abominação, isso é idolatria. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 18, Deus nunca foi visto por homem algum. Se Deus nunca foi visto por ninguém, como é que o Papa fez uma imagem de Deus? Isso é a imaginação da mente dele, para comercializar a palavra de Deus e enganar o povo que não lê Bíblia, que vive enchendo a cara de cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, se prostituindo nas noitadas, nos bailões desta vida, vai para show de rock, curtir a vida, vai para o futebol, idolatrar homens, fanáticos, idólatras. A Bíblia diz: converta-se, porque se você morrer na sua desobediência, você acorda no inferno, não tem purgatório, você não vai reencarnar. Depois que você morrer, você vai prestar conta com Deus de tudo que você fez. Jesus falou no Evangelho de Marcos: toda palavra ociosa que o homem disser nesta vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, que serão abertos os livros das obras. É ali que você vai ter que um dia ser julgado. Se você morrer sem antes ter confessado o seu pecado, sem antes se converter, porque essa geração brasileira é só funk todo dia, é cachaça todo dia,
é futebol todo dia. E o povo pensa que isso é diversão. O diabo fazendo carnaval com a sua vida. Mata, rouba e pensa que Deus não está vendo. Os olhos de Deus vai se converter, filho do diabo. Aí o povo não gosta de ouvir a verdade. Acha que tem um carrão que é o dono do pedaço. Essa geração brasileira, geração de bêbado, geração de drogados, geração de homossexuais, geração idólatra, que zomba de Deus, pensando que Deus é estátua, pensando que Deus é Papai Noel. É com Deus que você vai prestar conta, porque Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, e você vai gastar nas coisas erradas. Você foi usar naquilo que era má aos olhos de Deus. Tinha mulher, foi trair a mulher. Tinha saúde, foi fumar cigarro, fumar maconha, beber cachaça. Tinha fôlego de vida, mas foi gritar Corinthians, Palmeiras, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Foi gritar Anitta, foi gritar os seus artistas e os seus ídolos favoritos. Ao invés de cultuar a Deus, foi cultuar o diabo no funk. Foi lá fazer orgia, se prostituir, cometer pecado. Está escrito no livro de Salmos e no capítulo 3 do livro dos Hebreus. Deus odeia a iniquidade, mas Ele ama a justiça. Com justiça Deus julgará este mundo. Com justiça. Naquele dia muitos terão que ressuscitar. Uns para o desprezo e vergonha eterna. Depois que você morrer, o fim não chegou para você. A eternidade te espera. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. 180 pessoas morrem por minuto. E você está pensando que Deus está brincando. Você está levando tudo na brincadeira. A Bíblia está dizendo que haverá fome na terra. Mas não é fome de pão. Porque hoje você tem dinheiro, você compra o que você quer. Se você está com fome, o seu dinheiro te responde. Você enche a sua barriga. Come carne todo dia. É picanha contra filé. Só come carne boa. É os ímpios gozando do bem desta vida. Tem fartura, tem carro de luxo, tem mansão, mora em condomínio fechado. Aproveitando a vida. Mas o que aproveita é você ganhar este mundo e perder a salvação. Hoje você está tendo chance de escutar as boas novas do Evangelho. Mas você finge que não é contigo. O tempo está acabando. Está escrito em Atos capítulo 2: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos, porque esta terra se entesoura como um tesouro para o dia do fogo. Essa terra vai pegar fogo. A Bíblia diz que na grande tribulação, o sol vai esquentar muito. E hoje você está igual prostituta, desfilando pela rua, de biquíni, de shortinho curto, para despertar a cobiça nos homens, levando o homem a pecar. E você, conivente, no dia do julgamento de Deus, contra os ímpios, contra os pecadores, o sol vai esquentar. Se hoje a mulher está morrendo de calor,
Aqui Amós diz que as virgens formosas desmaiarão. É o calor insuportável que vai assolar esta terra. É câncer, porque os raios ultravioletas vai atingir a pele do homem. Não vai ter protetor que vai livrá-lo. Não vai ter nada. Nenhuma sombra vai poder fazer com que o homem escape daquilo que Deus tem prometido que vai acontecer nesta terra. Porque Deus deu tempo para você consertar a tua vida com Ele, para você reconciliar a tua vida com Ele. Mas você foi usar o seu tempo, a sua saúde, o seu dinheiro, os seus bens, aproveitando a vida no pecado. E a fome será extrema em toda a terra. Mas a fome é de ouvir a palavra de Deus. O salmista Davi diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha rocha e a minha fortaleza. Jesus falou em Mateus capítulo 5: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Em Apocalipse e também em João capítulo 4, Jesus diz: a água que eu te der fará em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. Quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Aqui não tem cachaça para você tomar, aqui tem água viva. Mas o homem está escolhendo aquilo que é passageiro. Ele está propondo viver uma vida em decadência. A decadência do homem de não conhecer os mistérios da palavra de Deus, e assim vive afundado na lama, fica jogado às traças, cego, surdo e mudo. Tem pés, mas não consegue andar na presença de Deus. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Tem olhos, mas não consegue enxergar a verdade. Tem boca, mas não consegue pronunciar a verdade. É só palavrão que sai na boca deste povo. E depois fala: eu tenho uma religião, sou católico, sou evangélico, sou espírita. Jesus falou para os seus discípulos: alegrai-vos por vosso nome, está escrito nos céus. Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra. O juízo de Deus virá. A Bíblia fala no profeta Sofonias: Deus tem pressa, perto está o dia do Senhor. Horrível coisa, disse Paulo, é o homem cair na mão de Deus. Quando Deus feriu o Egito, foi para mostrar a sua grande força e o seu grande poder. E assim todas as nações da terra saberiam que o Deus de Abraão é o verdadeiro e único Deus, que fez fogo cair do céu quando Elias orou, que fez o sol parar e a lua parar quando Josué orou, fez o mar vermelho abrir-se em dois quando Moisés tocou e orou a Deus, que fez Lázaro voltar à vida quando Jesus orou a Deus Pai. A Bíblia diz: naqueles dias que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, quanto ao ímpio, não restará nem raiz e nem ramo,
será exterminado da terra, serão arrancados dela. Nem a prata, nem o ouro poderá livrá-los das mãos de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Não se iluda com este mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo é o Deus do funk, é o Deus do futebol, é o Deus da política. O diabo é ele que está por detrás das estátuas de escultura, enganando e levando muita gente ao erro. Ensinamento da mentira é imagem de escultura. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus falou: o diabo é o pai da mentira. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falou: é necessário que aquele que se aproxima dele creia que Deus existe, pois o Pai enviou o Filho para que tivesse vida, e a vida que eu vos dou, a dou com abundância. A paz que eu dou não como o mundo a dá. Tudo isso aqui é passageiro. O carro que o homem compra, zerado, depois está caindo aos pedaços. A casa que ele comprou, zerada, depois está lá, caindo. Tudo que o homem valoriza nesta vida, ele perde tempo, ele se engana. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Vão correr de um mar a outro mar, errante, desesperados. O desespero será tão grande que o homem vai desejar ouvir as palavras de Deus. Vai tentar buscar por um crente cheio do Espírito Santo e não vai encontrar para lhe pregar a palavra de Deus. Vai correr para tentar encontrar a palavra do Senhor e não a acharão mais. Em Mateus capítulo 7 fala: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-lhe-á, buscai e encontrareis. Mas hoje é o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Buscai neste livro e lede, porque o que diz esta palavra, ela fala com respeito ao dia de Deus. Deus é o que anuncia o fim desde o princípio. Há um dia determinado por Deus. A volta do Senhor Jesus pode ser hoje mesmo, pode ser daqui a 10 anos, mas a Bíblia não afirma o dia e nem a hora, mas ela te diz: estejais preparado. Mas enquanto você for amante deste mundo, você é inimigo de Deus.
enquanto o Corinthians for o teu Deus, o Deus de Abraão é teu inimigo. Enquanto você viver fumando maconha, bebendo cachaça, se prostituindo, você está perdido. E se você morrer para todo sempre, você será perdido. Estará. Ouça a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração, porque daqui muito em breve o que há de vir virá e não tardará. O Evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus que liberta o homem, que convence o homem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas quem dá crédito à nossa pregação? Se nos tempos de Noé, quando Noé levou 120 anos para construir aquele enorme barco, que era maior do que o Titanic, que aquele sujeito disse que nem Deus o afundaria, mas estava lá aqueles homens buscando traços do Titanic. Mas a arca de Noé, que suportou os animais e 8 vidas, era para a população inteira estar ali dentro. Mas quem disse que o povo queria? A Bíblia diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e se divorciavam. E não perceberam o dia que Noé entrou dentro da arca. O povo estava cego, o povo estava distraído com as coisas do mundo. É tipo a geração de hoje. Estão distraídos lá no funk, no futebol, no pagode, no axé. Estão distraídos com entretenimento, com filosofia. Estão acreditando que vão escapar porque fazem obra de caridade, ajudam o próximo, dá comida para morador de rua, dá dinheiro no farol. Acreditam que vão escapar da condenação e do juízo de Deus, porque julga ser uma pessoa boa, não mata, não rouba. E o dia do Senhor está próximo. Escapa com vida, porque a Bíblia diz que 8 vidas escaparam das águas do dilúvio. 3 vidas escaparam do fogo e do enxofre que saiu do céu contra as cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: poucos serão salvos, mas esforça-te para entrar na porta estreita. Na porta estreita só entra aqueles que renunciam à vida, aqueles que aborrecem a própria vida, que crucificaram as suas concupiscências, que morreram para o mundo, crucificados para o mundo, sepultados no batismo com Cristo, agora ressuscitado um novo homem. Despiste da velha criatura, do velho homem. Agora, o viver que vive segundo a carne, vive para o Filho de Deus, que o resgatou com seu sangue. Jesus está voltando. Reconcilia a tua vida com Ele. Volte para os caminhos do Senhor. Confesse Ele hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo.
passa cada dia o seu mal. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus está voltando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Esta é a mensagem de Deus. Este é o som do Evangelho. Os dias dos quais Amós falou é os finais dos tempos, em que o povo vai correr de um lado para o outro. Daniel falou que nos últimos tempos correrão de um lado para o outro. A ciência se multiplicaria. O profeta Isaías fala que nem os loucos errarão o caminho, mas o imundo não passará por este caminho santo. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Mas quem está sujo, suje-se mais. Quem está impuro, seja mais impuro ainda, mais imundo ainda. Mas se você quer ir para o céu, converta-se hoje. Entrega a tua vida a Jesus e ande em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos. Busque a paz, a mansidão. A volta do Senhor está perto. Ele virá buscar a igreja, o povo escolhido, zeloso, especial, de boas obras. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo possa te convencer dos seus pecados, para que você a tempo se arrependa e volte-se para Deus, e Deus voltará para ti. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós.